Torcida alvinegra, boa tarde. Já passou de meio-dia, então já é boa tarde. Programa Vida do Alvinegro, comigo, Ayrton Martins. Então, já pedindo aí para os amigos, para meus irmãos alvinegros, que compartilhem o nosso vídeo, o nosso programa aqui, a nossa live. Tá? Nós fazemos pela minha linha do tempo, pela nossa página oficial, que eu peço para você entrar e curtir, e também pelo nosso canal do YouTube, A Vida do Alvinegro. Ceará 0, Internacional 1. Claro que não era um resultado que o torcedor do Ceará queria, né? O torcedor do Ceará sempre quer mais, sempre quer vitórias, ele se acostumou com isso. Não é à toa que esse clube, que é o primeiro time do estado, já nasceu campeão. Desde 1914 que o Ceará começou a ganhar seguidos campeonatos. Então o torcedor se acostumou ao longo do tempo com tantas conquistas, com tantas vitórias, tá? Mas o Ceará ontem, infelizmente, não fez uma bela partida. A expectativa era grande, até porque vinha de uma vitória maiúscula frente ao time do Palmeiras, até então invicto, mas não fizemos uma boa partida. Temos que reconhecer isso. Eu teria alguns detalhes para falar aqui hoje, mas quero encurtar, porque a partir de hoje eu quero convidar cada torcedor do Ceará, cada irmão alvinegro, que se foque, que olhe para a próxima partida, que é o clássico, Ceará contra Fortaleza, primeiro clube do estado contra o segundo clube do estado, e aí eu costumo dizer que é um campeonato à parte, é uma disputa diferente. Até o próximo jogo, dia 3 de agosto, eu, sinceramente, eu vou esquecer Série A. Eu vou me lembrar que tem um campeonato separado, Ceará contra Fortaleza, primeiro contra o segundo clube do estado. Então, eu convido a cada irmão alvinegro também se focar nisso aí. Todo mundo já sabe que vai ter aquela divisão, 35 mil para a torcida do Ceará, 15 mil para a torcida adversária, e no jogo de volta vai ser o contrário. Paciência. O que a gente não pode consertar é o jeito que tem, é aceitar. É como, por exemplo, contratações. Eu vou parar, tá? Momentaneamente, vou fazer um esforço grande para não falar mais de contratações, de reforços. Porque eu tenho essa consciência que o Ceará necessita de reforços, que o Ceará ainda tem muitos jogadores que a gente tem aqui uma interrogação muito grande. Então, mas como o presidente acha que não, treinador idem, então eu vou parar de dizer o Ceará precisa contratar. Não vou mais falar nisso, até porque é uma coisa que chateia a gente, quando não vemos o feedback, como entendemos que quem contrata não enxerga dessa forma, então paciência, eu vou aceitar. Agora, evidentemente, que isso jamais vai me tirar o direito de eu fazer os meus questionamentos, de eu concordar ou não, perfeito? Então, no jogo de ontem, eu faria, melhor dizendo, só algumas observações, tá? Jogo a jogo. Samuel Xavier, o nosso goleiro está muito bem, Cício. Apesar de que ontem não foi tão exigido. Na verdade, o jogo de ontem, eu diria que tecnicamente deixou muito a desejar. Nem o goleiro do Ceará, nem o goleiro do Internacional, Marcelo Lomba, fizeram grandes defesas, porque o jogo foi mais de intermediária a intermediária. Poucas chances de gol, na verdade. Mas os jogadores de linha, eu vejo que o Samuel Xavier, ele está apoiando muito pouco. Eu queria vê-lo chegar mais na linha de fundo, cruzar mais para os atacantes do Ceará. Eu vou já falar um pouquinho sobre o Felipe Cardoso, nosso camisa 9, mas para não ser injusto, eu já diria agora que pouca bola esse cara está recebendo. Eu pergunto para vocês que assistiram o jogo, quantas vezes o Samuel Xavier foi na linha de fundo para fazer um cruzamento para a área? Parem e pensem e me digam. Sabe quantas vezes o Samuel Xavier fez? Eu vou falar no jogo de ontem. Sabe quantas vezes ele fez isso ontem? Nenhuma vez. Então precisa ter mais jogo pelos lados do campo. Lateral esquerdo, João Lucas, eu até acho ele um bom lateral. Ele até tem chegado na linha de fundo, mas às vezes que chega, não tem acertado os cruzamentos. Então fica ruim para o atacante.
Dupla de zaga, muito boa. O Valdo cresceu muito, está jogando muito bem. Eu diria que da zaga completa ontem, mais uma vez o Valdo foi o que se mais destacou. O Luiz Otávio é um gigante, mas ontem não foi aquele, vamos dizer assim, aquele espetáculo de zagueiro que ele tem sido ao longo do tempo. Mas muito bom. Meio de campo, para mim é o maior problema do Ceará. Fabinho, voluntarioso, bom volante, mas assim, como eu gosto muito de penetrar, entrar nas questões, observem que o Fabinho, ele erra muitos passes, tá? Então ele deixa muito nessa questão. E querendo ou não, o Fabinho já tem seus 32 anos de idade. Não é um jogador com muita velocidade. Eu não sei, sem querer, eu me lembrei agora do Richard. A gente estava mal acostumado com o Richard. Pois bem, Fabinho no meio de campo ontem. Ricardinho, jogador com uma certa técnica, mas também um jogador lento. Ele roda muito a bola, atrasa muito a bola. Então, o Ricardinho não tem contribuído tanto. Os outros meio-campistas, Thiago Galhardo e Felipe Baixola, Felipe Silva. Felipe Silva, eu sempre tive um pé atrás do futebol dele. Quem me acompanha sabe. Ontem ele fez mais uma partida muito ruim. Foi muito apagado. As poucas vezes que ele tocou na bola, no primeiro tempo, ele foi substituído. Muitos passos errados. Thiago Galhardo. Olha, eu quero que os meus irmãos me compreendam. Com a colocação do Ceará, eu estou muito feliz. O Ceará é o 13º colocado. Se o Ceará terminar 2019 em 13º lugar, eu digo com toda a minha honestidade, eu vou ficar extremamente contente. Vou sim. Tá? Então, a colocação do Ceará é boa. Mas eu queria ver, creio que o torcedor do Ceará também, uma produção maior. Os jogadores têm uma produtividade bem melhor daquela que nós estamos vendo. Thiago Galhardo começou muito bem, começou fazendo gols, se eu não me engano, tem 3 gols, mas cá para nós. O Galhardo faz tempo que não faz uma boa exibição. Eu também não entendo muito por que ele foge tanto da área, aliás, do meio, e quer se infiltrar muito para ele jogar momentos que ele joga como um atacante de área, ou até um outro atacante pelos lados do campo. Torcedor do Ceará, pedir perdão a vocês, eu nem queria mostrar. Olha o que é que dá para ver aqui. É porque aqui é meu escritóriozinho, de vez em quando eu armo uma rede. Olha que profissional. Olha como o meu programa é profissional. Para não dizer o contrário, né? Eu não sou profissional do rádio, do Facebook, da televisão. Eu faço programa pelo amor ao Ceará. Mas eu vi agora o nosso armadorzinho amigo aqui, ó. No próximo eu vou ver se eu lembro de tirar, viu? Porque de vez em quando, se à noite eu estou aqui, armo uma redinha e eu acabo esquecendo, perdão. Tirando essa brincadeira. Pois bem, o nosso meio de campo ontem praticamente não produziu nada. Lá na frente, Matheus Gonçalves e Felipe Cardoso. Matheus Gonçalves, sabe, eu estou percebendo que o torcedor alvinegro gosta do futebol dele. Mas, sinceramente, eu estou esperando uma grande partida do Matheus Gonçalves. Contra o Palmeiras, eu vi todo mundo elogiando, mas eu não vi esse futebol todo do Matheus Gonçalves, não. O que ele tem de bom, que o Ceará não mostrava antes, velocidade, que é muito importante, é necessário demais. Hoje, se você não tiver, os jogadores, uma condição física excelente e velocidade, você não produz. Matheus tem essa velocidade, mas está faltando muita coisa, viu? Eu espero que ele cresça, que não seja só essa bolinha que eu estou vendo aí. Leandro Cachaça entrou, também não fez muita coisa. O Wesley e Juninho Quixadá que entraram, eu prefiro não falar muito, porque cada um... O Quixadá parou de jogar em outubro do ano passado. Se você colocar 7 meses desse ano, com 2, 3 meses do ano passado, já dá o quê? Quase 10 meses. Então, não posso cobrar do Juninho Quixadá. Mesma coisa do Wesley. Veio de uma cirurgia lá no time dele do Japão, foi comprado pelo Ceará por uma fábula, entrou 2 partidas dentro do Campeonato Cearense, Campeonato Nordeste, jogou o quê? 10 minutos, 20 minutos, e voltou ontem. Mas também não posso cobrar. Evidentemente que, tecnicamente falando, eu não tenho dúvida que Juninho Quixadá e o Wesley são os melhores do elenco. Mas eu quero ver
Porque uma coisa, meus irmãos, é a teoria. Outra coisa é a prática. Então, de dia, né, eu escuto o presidente do clube, treinador e muitos torcedores dizendo que nós temos um baita de um elenco, que nós temos tantos meias. Aí eu digo, rapaz, oh meu Deus, abraçar aqui uma média, o Augusto, o Bozão, o Cristóvão, o Diego, o Nilo, o Nené, o Danilo, o César, o Edilmar, toda essa galera boa nos acompanhando, o Augusto Bozão aqui, o Bruno Henrique, o Darlan, o Júnior Lima, o Gabriel, o Lohan, o professor Lohan, o Anderson, o Daniel, o Júnior, toda a galera que nós estivemos juntos, agora no aniversário agora da minha querida Luciana, onde só tinha alvinegro, para variar. E também o nosso querido Stefani, que é o suíço, também torcedor do Ceará, que recebeu, claro, um presente meu, humilde, simples, a receber um presente alvinegro. Pois bem, então eu vejo falando muito que o Ceará tem um baita de um elenco. Aí eu digo assim, rapaz, eu não gosto de ser aquela pessoa do contra, absolutamente. Mas eu analiso friamente, eu digo, meu Deus do céu, onde é que tem esse elenco tão bom do Ceará? O Ceará tem, na teoria, bons meias. Na teoria, o Bachola é um bom meia, o Galhardo é outro. O Wesley e Juninho Xadá nem se falam. Sim, mas eu quero ver, jogando, eu quero ver na prática. Pronto. Meus irmãos, falei que não tinha como eu deixar de mencionar o jogo de ontem, tá? Resultado, dentro da lógica normal, perder para o Internacional fora de casa, Ceará 13º lugar, então tá bom, tá bom. Agora, a partir deste momento, eu só quero focar no jogo do dia 3. Ceará contra o seu maior rival. Primeiro clube, Ceará, contra o segundo maior clube daqui, que é o Fortaleza, segundo time do estado. A partir de agora, para mim, todo mundo é craque, não só na teoria, como também na prática. A partir de hoje vai ser assim. O programa Vida do Alvinegro vai falar disso. Ixi, a minha faixa bicampeão de 2012, rapaz. 2012 não caia não, filhinho. 2011, 2012, ó. 11, 12. Bicampeão. Pois bem, eu quero abraçar o José Marcelo também nos acompanhando nesse momento. O Cristóvão, o Pinheiro, toda a galera. Meus irmãos, ó, eu vou trazer ao longo dessa semana a história desse clássico. Quem me acompanha desde o ano 2000 no rádio, sabe que eu sempre contei a história do futebol cearense e eu vou trazer algumas coisas durante esse ano. O Ceará, todo mundo sabe que campeonato estadual, o Ceará tem 45 campeonatos, o seu rival tem 42, abraçar o Sá, Souza, nos ligando, nos acompanhando. Então, eu vou trazer o maior tabu da história que pertence ao Ceará, foram 17 jogos, certo? Eu vou trazer com detalhes. O Ceará é o clube que mais participou do Campeonato Cearense, todo mundo sabe disso, mas o papai Ayrton Martins aqui não custa nada trazer. Olha, eu quero mostrar aqui esse livro. Quero mostrar esse livro aqui, olha. Grandes clássicos reis da história. Tá? Autores: Ayrton de Farias, Wagner de Farias. Aqui não é um livro que fala só do Ceará, não. É sobre os grandes clássicos reis da história. Eu trabalho muito com livros, né? Não dizer que a gente está inventando alguma coisa. Outro grande livro também aqui, esse é do saudoso Lúcio Chaves Holanda, grande cidadão, pessoa da melhor espécie, infelizmente, Papai do Céu já o levou. Tá? E ele, quando lançou esse livro, ele me presenteou com 2 livros. Se eu não me engano, foi no ano de 2004. Certo? Então, ele fala aqui toda a história de Ceará, tá certo? Lúcio Holanda Chaves. Então, eu vou tentar ser sucinto. Na página 145 desse livro aqui, ele traz o quê? Todos os confrontos entre Ceará e Fortaleza na história. Assim como nesse aqui que eu mostrei agora. Olha, então, quando você escutar alguém falando, ou até ler em jornais e etc., a história dos confrontos, eu não quero ser mais sabido, mais esperto, mais entendido que ninguém. Não é isso, não.
Apenas eu procuro passar minhas informações baseadas na verdade. Tá? Baseadas na verdade. Se tiver errado, não é o Ayrton Martins, são os autores dos livros. Então, eu tive o cuidado, desde quando eu recebi esses livros, de estar trazendo, ó, por exemplo, esse livro aqui na página 196. Na página 196, começa falando aqui os primeiros jogos, tá certo? Todos os confrontos, ó, pra você ter ideia. 7 de dezembro de 2018, Ceará 2, Fortaleza 0. 30 de novembro de 2019, Ceará 2, Fortaleza 1. E assim vai seguindo todas as páginas aqui dos livros, tá? Desse livro, vamos puxar aqui. Esse livro aqui, ele foi lançado em 2006. Eu vou ver se eu mostro aqui. Aquela história de mostrar a cobra, matar a cobra e mostrar o cacete, né? Aqui, ó, o último jogo foi desse livro aqui computado, foi 19 de março de 2006. Ceará 0, Fortaleza 4, 2006. O que é que eu fiz a partir daí? Eu comecei a fazer as minhas anotações. Dá para enxergar aqui de caneta, de lápis e de caneta, e assim eu fui fazendo até o momento atual, até os 2 últimos jogos. Então, simples. Eu acompanhei, atualizei, está aqui. Fiz isso hoje. Não sei se está dando para enxergar bem. Não sei se está dando para enxergar bem. Então, eu fiz a atualização e eu quero dizer para os senhores o seguinte. O meu amigo José está dizendo que o VAR criou em mim a expectativa de que as decisões das arbitragens fossem mais justas. Fui terrivelmente frustrado, não apenas como torcedor, como também como amante do futebol. Daqui a pouco eu vou falar só um minutinho sobre esse VAR, que já estão dizendo que o significado de VAR é vários árbitros roubando. É verdade? Não sei. Concluindo aqui os confrontos, até agora, até o momento. Hoje é 28 de julho de 2019. Até o momento aconteceram 566 partidas. Ceará venceu 196 vezes. Houve 201 empates. E o Fortaleza ganhou 169. Então, o Ceará, 196 vitórias e 169 derrotas. O Ceará tem 27 vitórias de vantagem. Então, isso aqui não há como contestar. Nenhum historiador, nenhum plantonista, nenhum torcedor, ninguém da imprensa vai poder contestar, porque são números verdadeiros que estão nos livros. E como eu disse agora há pouco, esse livro foi lançado em 2006. 2006 para cá, eu fiz uma coisa muito simples. Eu fui trazendo jogo a jogo. Por exemplo, o jogo 508 já não era mais nesse livro, não tinha mais. Sabe qual foi o jogo? No dia 2 de abril de 2006, Ceará 1, Fortaleza 0, árbitro Leonardo Garcia. O jogo de número 509, 9 de abril de 2006, Ceará 1, Fortaleza 0, árbitro Carlos Eugênio Simon. Esses 2 jogos aqui, eu acho que a maioria vai lembrar, foram os 2 jogos que o Ceará ganhou o campeonato de 2006. Então, ao longo dessa semana, que eu vou fazer meu programa aqui, eu vou trazer ranking, a história dos 2 clubes, campeonatos, a participação de Série A e Série B, Série C dos 2 clubes, tá bom? Então, olha, peço aos meus amigos que estão me assistindo agora que compartilhem esse nosso programa, esse nosso vídeo, tanto do YouTube, como na página oficial e como na minha linha do tempo. Eu estou fazendo por essas 3 plataformas. Depois eu vou fazer no Instagram. Então, só vai ter mais gente nos assistindo se você compartilhar. Entre agora na nossa página oficial do Facebook, é só procurar A Vida do Alvinegro, tá certo? E no YouTube também procura A Vida do Alvinegro com Ayrton Martins. Sobre esse VAR, rapidinho aqui, mais uma vez o Ceará foi prejudicado. A bola nitidamente bate no braço do zagueiro do Internacional. Aí a regra diz se a bola bater primeiro numa parte do corpo, para depois resvalar no braço, não é pênalti. Resvalar, melhor dizendo. Resvalar no braço
Na mão não é pênalti. Mas isso aí vai continuar sempre sendo uma questão interpretativa. Aí vem o questionamento sempre. Se fosse para o Internacional, será que o VAR não teria chamado o Marcelo de Lima, que é o árbitro principal? Teria. E muito provavelmente teria marcado o pênalti. Então, é por isso que eu sempre fui contra esse VAR desde o início. Rapaz, são 6 pessoas olhando pela telinha. É como eu sempre digo, futebol não vai ser nunca uma ciência exata. Pode ter 5, 10, 20, 30 atos olhando pela telinha. E ainda assim vai ter dúvida. E aí eu falo mais uma coisinha. Isso é bom, essa dúvida é gostosa. Isso é o molho, isso faz parte do futebol. Estão querendo gourmetizar o futebol de uma maneira, profissionalizar, que está perdendo a graça. Como eu já falei tanto, né? Esse negócio de arena, todo estádio hoje é arena. É setorização. O time hoje, cada clube hoje tem 10, 15 fisiologistas, roupeiros, assessor disso, assessor daquilo. O time entra em campo, parece que é um terceiro clube que vai entrar. Devido à quantidade de funcionários de cada clube. Quer dizer, é uma frescuragem muito grande do futebol. Aí agora o tal do VAR. Me diga uma coisa, eu sempre faço a comparação. Esquece o VAR de hoje. Antes, tinha tanta confusão como hoje? Tinha não. Tinha dúvida, tinha questionamento. Hoje não tem não? Tem. E aí, como a coisa virou profissional, aí é que a raiva aumenta. Porque o cara vai dizer, não é só o árbitro de linha, não é só o árbitro que está dentro do campo, mas tem mais 6 homens lá fora. E por que é que as dúvidas continuam? Porque, repito, futebol não é uma ciência exata, nunca vai ser. Então, essas dúvidas continuarão. E o pior, caro, vocês acham que esses 6 homens que ficam numa sala fechada, com ar-condicionado, de forma fria, sem a pressão da torcida, sem os xingamentos, eles trabalham ali de graça? Trabalham não. Então são o juiz, 2 bandeirinhas, o 4º árbitro, mais 6 lá tal do VAR. VAR, vários atos roubando. Seria isso? Quer dizer, são 10. Olha, 10 homens trabalhando para tirar uma dúvida, para não deixar. E não conseguem deixar. Então, eu sou contra. Eu não sou Maria, vai com as outras. Eu gosto de raciocinar, de pensar. Tudo que aparece aí que vem lá da Europa tem que ser copiado para cá. Vamos nos valorizar, tá certo? Meus queridos, obrigado a todo mundo acompanhando o programa. Compartilhe o nosso vídeo e a partir de hoje eu convoco cada irmão alvinegro. Todo mundo com a bandeira na casa, no carro, vestindo a camisa alvinegra, as faixas, boné do Vozão. Todo mundo pensando nessa decisão do dia 3. Ceará contra o 2º time do estado, eu costumo dizer que é um campeonato à parte. Durante a semana eu vou trazer, sim, mais informações sobre esses clássicos, tá bom? Pra cima deles, Vozão, e compartilhe o meu vídeo, meu filho.